Quero saudar Renatinho, representantes da Água de Niterói, Paulo, Renatão, todos os representantes aqui da sociedade. Quero fazer uma fala muito breve, porque é um momento, na minha opinião, que prioritariamente a própria sociedade, os que estão efetivamente vivendo esse problema, devem ter todo o tempo de falar, de apresentar as suas reclamações, fazer as suas perguntas. Então, quero fazer uma fala apenas para dar alguns encaminhamentos, fazer algumas perguntas para que os representantes da empresa possam, considerando a minha fala, trazer algumas explicações, algumas propostas de solução. Existem problemas na estrutura de abastecimento de água que eu imagino que possam ser resolvidos com alguns acertos técnicos. Então, imagino, não sou especialista na área, que isso pode ser feito de forma mais imediata. Uma coisa acontece ali, envia um aparato técnico, se resolve e volta ao abastecimento normal. Mas a questão da falta de água em Niterói, a pergunta que eu quero fazer, tenho como parlamentar uma ansiedade em ter resposta sobre isso, é que a cidade de Niterói vem crescendo de forma desenfreada nos últimos anos. Nós não temos a revisão do plano diretor, que está atrasado já há 11 anos. Isso tem causado um crescimento muito descontrolado, sem debate com a sociedade civil e trazendo uma nova logística urbana para a cidade, imagino que com novas demandas. Então, a pergunta que eu quero fazer, que eu quero entender, como a cidade se prepara nesse quesito de abastecimento para essa nova realidade de um crescimento urbano, na minha perspectiva, desordenado, concentrado em determinados bairros, se há soluções estruturais a médio e longo prazo, dando conta desse crescimento para garantir esse abastecimento, ou seja, qual é o teor da minha fala? Qual a natureza do problema que nós estamos enfrentando hoje no abastecimento de água na nossa cidade? É algo pontual, que um determinado aparato técnico é capaz de solucionar, e se é algo pontual, porque na verdade temos 3 meses se não foi resolvido. É justamente o tempo passando e a falta de solução que me faz pensar se a natureza desse problema não é uma natureza mais estrutural, mais sistêmica, portanto que depende de uma solução planejada a médio e a longo prazo, dando conta desse crescimento da cidade, que obviamente tem repercussão em toda a estrutura de saneamento, de água, de esgoto. Então eu quero saber a natureza desse problema, quero uma diferenciação entre aquilo que é pontual e aquilo que é mais prolongado, e se existe um planejamento de acordo com a nova realidade da cidade, que é de um crescimento desordenado, desenfreado, que traz novas demandas. Então, é sobre a natureza do problema que eu quero ter resposta, porque identificando a natureza desse problema, eu acredito que nós vamos saber melhor que tipo de solução deve ser encaminhada. Mais pontual ou mais global, planejada, para que a população não esteja sofrendo como vem sofrendo nos últimos meses, Natal, Ano Novo, ali em Santa Rosa, onde eu moro, vários pontos sem abastecimento de água, todos os dias do mês de dezembro. Renatinho citou isso, verão, calor, de 2 às 5, os prédios tendo que fazer racionamento. Tem algo acontecendo. Qual é a natureza desse problema? Com clareza. E qual o tipo de encaminhamento para resolver de acordo com a nova realidade da cidade? É o que eu gostaria de saber como parlamentar representante da sociedade. Henrique, agora o companheiro Paulo lá. Bom, na mesma linha, bom, em primeiro lugar queria agradecer a presença de vocês. Não acho que essa audiência de hoje vai encerrar o conjunto de demandas que a Câmara, enquanto fiscalizadora do Poder Executivo, precisa desenvolver para verificar até que ponto o Poder Executivo, enquanto poder concedente, está fazendo a parte dele em relação à fiscalização de
vocês, mas por outro lado, até que ponto coisas estão deixando de ser feitas por parte do Poder Executivo para a gente ter que enfrentar situações como essa descritas pelo Henrique. Por que eu estou dizendo isso? Se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, vocês devem lembrar mais ou menos, porque vocês fizeram parte disso, por exigência legal, os proprietários do futuro hotel do Engar, que ele fica na frente da Praça do Engar, tiveram que apresentar os relatórios de impacto ambiental. Sem entrar no mérito da qualidade do relatório, que foi feito, coordenado pela Universidade Federal Fluminense, entre os vários relatórios, tinha o relatório da AMPLA, que dizia da necessidade de energia para enfrentar aquele complexo hoteleiro dali, tinha a Telefônica, no caso a Telérgio, a Oi, na época, eu me lembro, que falava da necessidade de carros para atender atendimento telefônico, internet, etc. E Águas de Niterói, que era responsável por 2 relatórios. O relatório de necessidade de água e um relatório de necessidade de tratamento de esgoto. O relatório de água veio com o volume necessário, calculado por vocês, e a partir dali vocês especificavam volume de tubulação, volume de caixa d'água para poder ter reserva. Os dados técnicos e a experiência de vocês apontam que deveria ter. E o de esgoto tinha cabeçalho, um risco no meio e a assinatura do engenheiro responsável, porque não tinha nenhuma informação, apesar de se cobrar água que entra, água que sai, não tinha nenhuma informação sobre a capacidade de receptação de esgoto naquela região, não tinha nenhuma informação. De qualquer maneira, para esse empreendimento, isso foi feito. A lei de Niterói, que é falha, e não é falha por conta da vontade unânime dos vereadores. Porque quando nós estávamos discutindo no período de 2001 em diante as leis de impacto que deveriam ser observadas quando das construções, fez-se uma lei que definia por área construída de empreendimento. Então é evidente que o Hotel do Engar, pelo somatório da área construída, é um monstro de área construída. Mas se eu considerar o conjunto de prédios de Charitas, a partir da transformação da hípica numa área edificável de cabo a rabo, com gabarito alterado de 7 andares, o somatório dos prédios construídos, por exemplo, em Charitas, que vão até atrás do Colégio Assunção, o somatório daqueles prédios e da demanda daqueles prédios, apesar de não ser hotel, são unidades muito familiares, é muito superior a daquele Hotel do Engar. Agora, o Hotel do Engar foi feito, pelo menos uma tentativa de dimensionamento de necessidade de água e tratamento de esgoto, que não foi feito para os prédios de Charitas, assim como não foi feito para os prédios ao longo da Rui Barbosa, e assim como não está sendo feito para o conjunto dos prédios. O que significa, na prática, Henrique, o que você falou. Quer dizer, a cidade está crescendo e as demandas de infraestrutura, entre elas água e esgoto, não são devidamente dimensionadas. Nós vamos formalizar através dos mandatos, até porque vocês, pode ser que vocês não tenham todas as informações agora. Nós queremos que vocês nos deem, desde o início da concessão, a evolução do consumo de água em Niterói. Nós sabemos pelas estações de esgoto que vocês implantaram ao longo da concessão, qual é a capacidade de esgoto que vocês têm para tratar nas estações que foram feitas, na região oceânica, aqui no centro. Enfim, nós queremos os dados, sabemos para tratamento de esgoto, queremos saber a evolução do consumo, desde que vocês assumiram a concessão. Queremos saber também quais são os estudos que Águas de Niterói está fazendo das fontes alternativas de abastecimento ao sistema atual que nós temos. E por que isso? Porque não é só, Henrique, e você tem razão, e a população de Niterói está reclamando, é evidente que a gente tem que ficar preocupado com o crescimento de Niterói.
Só que Niterói não tem fonte de água. Ela compra a água da SEDAI e repassa essa água para a população. E nós vamos disputar com São Gonçalo e com Itaboraí o fornecimento de água. Então nós não podemos nos dar o luxo de esperar o Comperj ficar pronto e todas as demandas por água que vêm para essa região e a gente se surpreender lá na frente com dados que mostrem uma realidade de desabastecimento. O interessante alguns de vocês são engenheiros, você sabe que engenheiro de obra feita não interessa. A gente é treinado para tentar se antecipar os problemas. Em 2001, eu estou lembrando que eu fiz um requerimento nessa casa querendo saber o que aconteceria com a Previdência Social do município no ano de 2016. Em 2001, eu queria saber o que ia acontecer em 2016. E os vereadores na época não quiseram saber de nada, a prefeitura não queria resolver nada, e agora o prefeito eleito está dizendo que ele surpreendeu durante a transição com a quebradeira da Previdência. Eu quero saber, por antecipação, e discutir com o Poder Executivo e ele com vocês, o que está sendo previsto para a expansão do sistema. Enfim, essas informações que a gente pode até tratar depois, naquilo que vocês não tiverem de cabeça, tudo bem, que tiver, ótimo. Mas eu gostaria que agora a gente pudesse, eu sei que mais vai querer falar, mas que a gente pudesse privilegiar as perguntas e os casos pontuais da população. Sim, sim. Antes de passar para a população, deixa eu esclarecer para a gente dar foco neles. Tá bom, tá bom. Vocês concordam? Não, vocês é que sabem a melhor maneira de... Eu acho que é melhor a gente dar foco pontualmente em cada situação. Mas enfim, o que eu gostaria de saber é isso, para que a gente pudesse antecipadamente estar trabalhando em conjunto e não ficar apenas pegando mangueira para apagar incêndio. Não é assim que a gente gostaria de trabalhar. Obrigado. Então, boa tarde a todos, meu nome é Nelson Gomes, eu sou superintendente da Águas de Niterói. Eu faço parte da empresa há 13 anos. Eu acho importante a gente relatar aqui esses 13 anos desde que Niterói atua no município. Quando nós assumimos, nós tínhamos uma obrigação contratual de universalizar a água no município de Niterói. Com isso, a gente plantou água em toda a região oceânica, em toda a Pendotiba, Maria Paula, Largo da Batalha, Sapê, Titioca, locais que todos nós sabemos que não eram abastecidos e vinham através de poços, de pipa, e nós implantamos os serviços. Nesses 13 anos, a vazão para Niterói é a mesma, Paulo Eduardo e o vereador Henrique. Niterói, em Tupi-Guarani, quer dizer águas escondidas. Não existe manancial, o vereador está coberto de razão. Nós já tentamos perfurar poços, tamponamos os poços, porque a água não é uma água de qualidade, é uma água que tem uma vazão muito pequena também. Nós já fizemos estudo de salinização, de pegar água do mar, mas só que ainda no Brasil isso é um custo muito elevado. Eu acho que o povo brasileiro ainda não está preparado para usar essa fonte. No futuro vai ser, não tenho a mínima dúvida. Nós temos uma outorga pedida junto ao Estado que não foi concedida. Nós dependemos sim da SEDAI. Nós trabalhamos com a mesma vazão há 13 anos. Outorga pedida para Deus. Outorga pedida de Uturnaíba, porque o manancial de Munana Laranjal, atualmente, ele não suportaria, porque estão sendo feitas obras. A SEDAI está ampliando o sistema de Munana Laranjal. Está sendo construída também agora uma barragem no rio Macacu, que junto com o rio Guapiaçu forma essa bacia. Se não pegava lá de Araguá, Não, isso é um projeto. não sei onde é. É um projeto, você conhece. Então, esse manancial, a SEDAI está ampliando, ela ampliou uma parte de Munana e já ampliou uma parte da estação. A obra, ela vai ficar, a previsão da obra vai ficar concluída agora no meio do ano, de 2013. E nós já estamos em negociação com a SEDAI para a gente comprar mais água da SEDAI. Porque a gente adquire água da SEDAI, que é um hidrômetro como a casa de todos nós. E com relação a isso, aí vocês vão falar, mas há 13 anos nós aumentamos em número de ligações 55% na cidade de Niterói. E como é que você consegue abastecer toda essa população com o mesmo volume de água há 13 anos? Atacando as perdas. Niterói hoje tem uma perda de 13%. Isso é perda mundial.
Não tem país da Europa que tem uma perda tão baixa. Se você for no Japão, em Singapura, você vai encontrar. Em algumas cidades do Brasil, cidades menores, você vai encontrar. Nós trabalhamos na perda, nas ligações clandestinas, nas fraudes, na submedição, que é manter um parque de hidrômetro atualizado. Nós conseguimos recuperar esses 13 anos abastecendo a cidade através de combate às perdas. A vazão ela é a mesma. Estou sendo transparente, tá? Não estou aqui sendo hipócrita de esconder nenhuma informação de vocês. Nós trabalhamos a perda. É lógico, se eu chego para vocês e falo que há 13 anos eu aumentei o número de clientes em 55%, isso tem um limite. Isso tem um limite. E esse problema de abastecimento, me desculpa, Renatinho, não são 3 meses. Não são 3 meses. Foi a partir desse verão agora que deu no mês de dezembro. Não foram 3 meses, porque a gente tem todos os nossos registros de atendimento. Nós monitoramos pontualmente. Entendeu? Se eu for preferir 3 meses, Não. 3 meses. Não. Falando que há 3 meses está tendo problema. Vamos argumentar. Vamos argumentar que nós estamos lá em Novas Torres. Meu nome é Leandro Lacroix. Vocês estão tendo aqui. Mais de 4 meses lá, não sobe água lá pro morro. Vamos por etapas aqui. Tá bom. Então, vereador Henrique, a gente ataca as perdas, porque a gente sabe que a gente não tem capacidade de aumentar essa vazão para o município. E a gente agora, com essa previsão da SEDAI, nós já estamos em negociação com a SEDAI para a gente aumentar significativamente a compra de água para o município, para a gente resolver esse problema definitivo. E existe, com relação ao APA, BERJ, todo o crescimento no entorno, já existe também projetos da SEDAI para aumentar ainda mais essa reservação, através da construção de barragens e ampliação desse sistema. E com relação aos pedidos, Paulo Eduardo, toda construção acima de 600 metros quadrados no município de Niterói obrigatoriamente tem que ter a nossa autorização. Existe um documento emitido tanto de esgoto quanto de água, que a gente especifica se aquele empreendimento, a especificação de reservação, quantidade de apartamentos, se é possível atender. O Poder Executivo exige isso, ele não consegue a sua licença de obra se o nosso documento não tiver primeiro, não chegar primeiro. Então isso é condição para qualquer empreendimento no município ser licenciado, necessariamente. E com relação ao empreendimento da Paulo Alves do hotel, a questão do esgoto é porque ali já existe esgoto na testada do imóvel. E a rede ela já é dimensionada adequadamente, então não teria problema nenhum em fazer a ligação do esgoto. Nesse sentido. Tinha alguma outra pergunta, Paulo Eduardo Henrique? Tinha, vereador Henrique? Por favor. Significa que se eu consultar a prefeitura, o conjunto de prédios novos de São Francisco... Pode pedir a mim que eu te dou o documento, eu tenho. Você tem a licença de todo, o aval de que você tem capacidade de fornecer. Eu emito, e se vai ter um empreendimento, eu chego e falo, olha, a rede existente, a distribuição não atende, vai ter que ser redimensionada essa rede, a sua reserva ela vai ter que ser aumentada. Como é que a gente faz o estudo da reserva, Paulo Eduardo? Eu tenho todos os meus volumes daquele bairro, eu sei o volume de água que eu forneço. Então, em cima dessas reservas existentes, desses grandes empreendimentos, eu sei se ela suporta ou não, se aquele empreendimento ele vai suportar ou não. Eu concordo quando você fala que São Francisco, existe um bairro ali atrás agora. Não, existe um bairro ali atrás daí, que é Marechal Albuquerque, aquela região ali. Está usando pipa direto. Existe, A Rui Barbosa inteira está usando pipa. existe um bairro ali. A gente não tem essa... olha só. Converso isso com o Cláudio, desde que o Cláudio Olha só, tá ligado? não estava no Brasil. Não, olha só. Não temos essa Mas a informação. gente tem que ver. Não, A isso gente aí, vai eu organizar acho, isso para a gente tem que separar duas coisas. Quem compra pipa intencionalmente, por outros motivos que existem, para fugir do esgoto e outras questões, ou quem tem problema de abastecimento. Existem dois motivos aí. Até porque na hora que a gente verifica um caso desse, a gente atua pontualmente. Então, eu devo entender todas essas construções ali, Jardim Caraí, Santa Rosa, chegando na Martins Torres, todas elas, então, tiveram aval da empresa. 2, elas não comprometem o abastecimento de água da cidade, do bairro, desse bairro. Eu devo entender isso. Então, todas essas construções foram avaliadas e o ok foi dado. Não é esse o problema
na falta de abastecimento? Essa deve ser a minha percepção. Em todos esses empreendimentos, antes de eles solicitar licença na prefeitura, é feita uma consulta nossa e é entregue um documento oficial, tanto de água quanto de esgoto. Tá? Então a gente efetivamente autoriza na questão da licença da água de Niterói. Isso não é problema nenhum. Vamos tratar pontualmente o caso aqui da Martins Torres. Na Martins Torres tinha dois problemas. Passar para a sociedade civil. Mas ele vai falar também, né? Não tem a inscrição aqui? Olha só. A sociedade civil, vou passar para cada um. Até agora tem 6 pessoas inscritas. Seria bom se a sociedade civil falasse, não. Em seguida vocês, entendeu? Por isso que a equipe técnica está aqui. Muitos de vocês devem conhecer o Rogério, que é o nosso supervisor de operação, o Alexandre Borreta, é o gerente operacional de água. Se eu passar para a sociedade civil, primeiramente, antes de passar para a sociedade civil, o que nos chegaram até agora, Nelson, eles lá no Niterói, os bairros, por exemplo, chegaram com frequência reclamações. Fonseca, Santa Rosa, São Francisco, Capim Melado, muita coisa Capim Melado, Sapê, região oceânica, Engenho do Mato, enviamos até um requerimento, um ofício para lá para vocês. Jurujubas, essas foram os bairros que mais chegaram aqui, reclamações, enfim, foi o motivo que nós marcamos essa reunião. Então agora vou passar para a sociedade civil. O primeiro inscrito aqui é o Renato do Quilombo, lá no meio do mato, o meu suplente do pessoal, chamava para fazer o uso da palavra. Boa tarde. Olha só, lá na rua 41, a última vez que caiu água foi no dia 12 de dezembro. De lá para cá não caiu água Natal, não caiu Ano Novo. Então, e a gente sempre ligando da água do Niterói, eles questionando que era baixa pressão, que era bomba, quer dizer, várias coisas mas eles falaram. Para endireitar uma bomba, eles levaram um mês. Começou a cair água sábado, lá na rua 41. Levou um mês. Eles falavam assim, tirou isso da bomba, tirou aquilo. Quer dizer, e nunca dava assim uma satisfação para a gente precisa. O que estava acontecendo, aí você pediu uma pipa d'água, aí a gente vai entrar mais em análise. Pô, é impossível você pedir um negócio, pedir água, tendo água dentro de casa. Aí quer dizer, eu pedi há 15 dias, até hoje não chegou essa análise para mim. Quer dizer, é tipo assim, um descaso totalmente lá pela região. E, por exemplo, deve ter uns 10 a 12 anos que tem água lá no Engenho do Mar. E até hoje a bomba é a mesma. Acho que não tem ninguém de você, dentro da Niterói, que permaneça com o mesmo carro 10 anos. Entendeu? Quer dizer, então tem que ter. Todo mundo passou o tempo, então outras coisas. Aquela bomba não tem mais condições de atender. Porque a minha casa era a minha e mais de 3 pessoas na rua. Agora, por exemplo, toda a rua tem casa. Agora deve ter mais 80 casas na rua, mais ou menos. Quer dizer, vocês fizeram um negócio para atender 10 pessoas. Agora já tem 85 pessoas que estão morando lá na rua e a gente não consegue ter a água lá. Entendeu? Todo mundo fazia pergunta ou você Não faz, não vai ter feedback, né? Você deu feedback das pessoas, não vai ter Então vai respondendo a cada um. Não, mas olha só, eu proponho 3 perguntas e eles respondem. Mais 3 eles respondem. Porque se acumular tudo, eu acho cabeça. Mas pode ter tema diferente, né? Então. Acho que até melhor os próximos 2 também são do Engenho do Mar. Foca na pergunta. Já vai matar. Em que posição? Pergunta quantas pessoas mais vão querer ter. Tem 6 aqui até Para a gente agora. mencionar o tempo nosso e dele. Tem 6. Boa tarde, meu nome é Luiz Ana Luz. Como você falou, a água no Niterói tem 13 anos. 13 anos, total já voltei na justiça 3 vezes. Adequação na justiça, porque é uma prestadora de serviço
e uma prestadora que não está prestando nada, porque passa marcado, ano novo sem água. Você vai lá, pede a água, uma pipa d'água, vamos ter que fazer uma análise, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho muita paciência, não está todo dia olhando o olho daquela menina. Bonitinha ela, eu falei para ela, mas eu não tenho muita paciência para ele, não. Fui lá, botei na justiça. E chamei a rua toda para votar, não votaram porque eu quis. Porque eu acho que quando você paga, você tem servido. Então eu acho que os funcionários também não são bem qualificados. Porque todo dia eu passava assim, na toda esse velório aí, aquela bomba aparecia no defunto com aquele monte de gente em volta e ninguém fazia nada. Está faltando qualificação dos funcionários para mexer naquela bomba. E eu quero saber de você, se a Água de Niterói, uma firma dessa, não tem condições de ter uma bomba reserva para quando uma escangalhar, você tirar uma e colocar outra. Porque tem que levar 10, 20 dias para trocar, para verificar, para endireitar uma bomba. Então eu acho que, poxa, nós merecemos um pouquinho de respeito, né? Vocês não passaram no novo e não estão sem água. Você tem condições de fazer nada dentro da sua casa. Né? Eu moro na rua 41. Então isso é um absurdo. Né? Por isso que nós estamos aqui e gostaríamos de sair daqui hoje com uma resposta e sair daqui com a certeza que nós vamos ter que passar 2013 sem água de novo, Natal e Ano Novo. Agora vamos ver, Isabel. Boa tarde, sou Isabel, moro na 41 também. E já acho que é o terceiro verão consecutivo com esse problema de falta d'água. Todo dia eu reclamo, estou cheio de protocolo. E uma das atendentes de vocês falou que eu pedi uma pipa já desde o dia 22 de dezembro, até agora nada. E uma das funcionárias de vocês falou que para eu ter a pipa eu tinha que processar para poder mandar a pipa para minha casa. E cada dia é uma desculpa. E é bom, é falta de abastecimento, é falta de não sei o que, e a gente está cansado disso. E eu quero saber até quando a gente vai ficar sofrendo. Mais um verão? Mais 10 anos? Mais quanto tempo a gente vai ficar nessa PPI? Isso a gente não sabe se a gente paga, a gente tem que. Eu sei do meu dever e eu também quero o meu direito também. E qual a solução de vocês para a gente lá? Respondendo ao senhor Renato, o senhor Luiz Sérgio, assim, ó. A questão da rua 41 e da 42 é um caso específico, por quê? Porque o que eu estou falando, vou ser transparente com vocês. É uma ponta de rede, não é fato. Isso vocês sabem que é uma ponta de rede do Engenho do Mato. É um dos últimos locais do Engenho do Mato para serem abastecidos. Independente de verão ou inverno, vocês serão os últimos a serem abastecidos. Se ninguém tiver já com as suas reservas completas, vocês não vão ser abastecidos. Não adianta ter bomba, não vai resolver. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer manobras pontuais para vocês. E nós desenvolvemos um projeto. Esse projeto eu estou me comprometendo perante vocês. A gente vai estar fazendo uma intervenção. A questão da idade da bomba, ela não interfere, porque a gente checa as bombas. Eu não tenho como ter bomba reserva. São 650, 700 bombas no município. Não teria nem onde guardar isso tudo. Não são bombas somente de água, são bombas de esgoto também. Então, são 650, 700 bombas instaladas no município. Então, não adianta eu querer ter bomba reserva para tudo. Nós temos bombas reservas sim, mas pode acontecer uma eventualidade. Nós temos um projeto que já está em andamento, tá? Que a gente vai fazer algumas intervenções. Tirar a bomba, trocar a bomba de lugar e algumas intervenções também nas ruas anteriores para tentar resolver esse problema de vocês, tá? Então eu vou estar me comprometendo com vocês, vou pegar o nome de vocês aqui, os telefones, e a gente vai estar entrando em contato. Eu acredito que esse projeto em 10, no máximo 10 dias já vai estar resolvido. Enquanto isso, a gente está adotando medidas pontuais para abastecer o local. Porque realmente, eu não vou mentir para vocês, é uma ponta de rede. É o canto do Engenho do Mato, estou sendo sincero com vocês. Mas constantemente todas as bombas estão ruins ou só aquela lá, do local? É o equipamento mecânico. Eu posso botar uma bomba zero, tirar da prateleira e colocar que ela vai dar problema. Eu posso pegar um carro zero da concessionária e ele parar no meio da rua. É um equipamento mecânico. Isso aí pode ocorrer. Mas você não vai levar 40 dias para abastecer a baixada para chegar água para a gente, né?
porque foi praticamente 35 a 40 dias que vocês levaram para abastecer a baixada para a água chegar lá em cima. Esse prazo total, Luciano, aí eu não tenho essa informação. Eu acho que não foi esse tempo todo, mas independente do prazo, pode ter sido 10, 30, 40, não tem desculpa, tá? Porque no mesmo bairro tem lugares que cai água o dia inteiro e especificamente na rua 41 só ligam a bomba de madrugada e 6 horas da manhã está fechando a água. Não é que a gente liga a bomba liga automaticamente a hora que a água bate nela. É isso que eu estou explicando para os senhores. São sensores. Mas você podia ter um temporizador. Não tem água, ele não vai ligar, é isso que eu estou falando. É isso que o Paulo Eduardo falou, são temporizadores, entendeu? É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo, tomando ações pontuais para fazer que essa água, em vez de ela seguir o fluxo através de várias redes, a gente, vamos ser sinceros, a gente fecha determinado registro, você conhece isso, Paulo, para ela ir justamente para atender a vocês nesse caso específico. E a gente está tomando algumas ações agora, aí é a questão de bomba, de outras redes que a gente está tentando alimentar para resolver esse problema de vocês. Vocês custaram fechar o registro para Taquatiara e Cambuí, hein? Vai chegar lá do mar, do lá para faltar. Bom, agora o companheiro Leandro. Boa tarde a todos, meu nome é Leandro Latoar. E aqui eu fiz, no dia 5, alguns vídeos para mostrar a nossa problemática lá no Mas Torres. A Mas Torres está com um problema de água, mais ou menos uns 4 meses. Não toda a Mas Torres, é aquilo que você falou. No finalzinho, quando vai para o morro, não tem força para subir o morro. A água não tem força. O poder hidráulico, como vocês gostam de falar, poder hidráulico, não consegue fazer com que a água suba o morro para atender as pessoas. Ele é meu amigo, Xandinho, ele mora lá, é meu cinegrafista. Tem muitos filmes lá que o pai dele está pegando água. Nossos filmes estão na página no YouTube, Os Sem Águas de Niterói, e temos também no grupo Facebook Os Sem Águas de Niterói. Eu acho que foi uma das grandes vertentes para a gente estar aqui, que foi explanado para todos, todo o planeta, que lá na Mas Torres não tem água, que teve pessoal descer, crianças, velhos, idosos, adolescentes, pessoas adultas com balde para pegar água. Parecia que estávamos em 1820. Foi um caso grave, não foi só o finalzinho de dezembro. Foram 4 meses, mas só no final de 2 meses finais do ano novo, ficou seco. As pessoas estavam pegando o balde. Não tem como argumentar, você chegar, mas não é isso, é isso. Cara, está tudo filmado, está jogado na internet, está no Facebook, está no YouTube. Não tem como você chegar, não foi assim. O que foi? Não tem argumentação contra essa. Eu, na minha opinião, eu achei que foi uma calamidade pública pontual. Lá no final da Mas Torres, o pessoal que sobe o morro, eles ficaram sem água há mais de 4 meses. Não subia, ia até pouco, ia até metade do morro, às vezes nem isso. Foi algo pontual no final lá da Mas Torres. Foi filmado, está lá. Quem quiser ver, é só acessar o Facebook, é só acessar o YouTube, Os Sem Águas de Niterói. Eu acho que foi um dos grandes contribuidores, apesar de não ter sido mencionado, eu acho que foi um dos grandes contribuintes de a gente estar aqui conversando, tendo como se diz, essa conversa aqui entre a Águas de Niterói, os vereadores e a sociedade civil. Perdura até hoje, Leandro? Não, olha o que aconteceu. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Águas de Niterói, teve reunião com o assessor do gabinete do prefeito e com o rapaz lá esqueci o nome o rapaz da Imusa. Fizemos uma reunião lá na pracinha, onde seria a Marcha do Sem Água, e foi um dos contribuintes também para que o prefeito desse aquela força para a gente olhar por nós. Então a Marcha do Sem Água não teve por quê? Porque eu fiz um vídeo e falei para o prefeito, ou o senhor resolve, apesar de estar só apenas 10 dias no cargo,
ou nós vamos fazer a marcha até a sua casa. Dali, o prefeito olhou por nós e dia 10 a água começou a subir para todos os moradores onde não tinha no morro. Não só no morro, mas no final. Hoje o problema foi sanado. Eu agradeço a vocês, agradeço ao prefeito Rodrigo Neves. O problema foi sanado e só tem que mostrar que a força da população, usando as tecnologias que tem aí, tem como mostrar a problemática que temos na nossa cidade. E tem, eu acho que usando o Facebook, usando as redes sociais, nós vamos poder mostrar a problemática de cada lugar. Não adianta como ficou lá meses, reclamando com o outro. A gente tem que mostrar para o mundo o problema. Aí eles começam a agir, começam a correr. Fora isso, a gente vai ficar um falando mal do outro, que é do prefeitura, que o vizinho tem água, eu não tenho. Mas é o problema do vizinho. Entendeu? Então seria isso, Renatinho. Seria essa a parte que eu tenho de dizer. Nós estamos agora com água, graças à nossa luta. Tomara que continue assim, né? Não pare de cair. Agora... Sem luta não há vitória, né? Não, sem luta não há vitória. É isso, Leandro. Agora vamos chamar o companheiro Alexandre. Posso falar? Não, tem mais duas, aí você fala. Alexandre também, ele Eu sou morador de lá também. O companheiro Alexandre. É ele, deixa que eu atendo, ele aqui, vai. Posso falar assim? Pega o microfone. Ele é da Márcio Torres também. Ele, na verdade, ele é morador lá do Constantino, do Nome Calil, no final da Márcio Torres. Tem, o pai dele pegou várias vezes água lá. Nós ficamos 3 meses sem água, 3 meses mesmo. No final de setembro não caía mais nada, nenhuma gota na torneira. E olhando, começamos a fazer alguns filmes, vídeos com moradores. Uma coisa que me chocou muito, que eu fui na casa de uma moradora, ela falou assim, era uma idosa de 82 anos, não enxerga mais quase nada. Ela falou, por favor, pega um pouco de água pra gente, porque eu estou sem água, não tem nada para beber. Aí o Leandro falou assim, pensando assim, pô, cara, a gente paga a nossa conta em dia, não tem débito nenhum. E a água de Niterói é mais de 3 meses que não tomam nenhuma providência a favor da gente. Uma coisa que eu percebi também é que na nossa rua tem muito prédio construindo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já respondeu que não tem nada a ver o prédio com falta de fornecimento de água. Qual é a rua, Alexandre? Rua Doutor Constantino, no Caminho. Só que, como é final de linha também, essas construções de prédios não interferem em nada. Tenho certeza que um lugar onde era uma casa de 5 mil litros vai virar um lugar com 50 mil litros de água, isso não vai interferir em nada. Mais um só. Agora o companheiro Francisco. Você não queria responder essas duas, não? Porque... Não, deixa ele vai passar. Francisco que ele vai Ele vai responder, deixa eu falar. Tudo bom, boa tarde. Eu sou lá vizinho do Mato também, mas eu não sou do final da linha, né? Eu sou ali do radar, ali da rua 74. Né? Lá a gente também tem bomba. E diversas vezes tive o mesmo problema e a gente escuta que é problema de pressão. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: eu tenho familiares que moram na Avenida Central e em outros bairros ali. O que define prioridade para vocês em relação à pressão? Porque na Avenida Central cai água direto e a bomba precisa da água encostar para poder funcionar. Então, qual é o critério que vocês utilizam em relação a morador da Avenida Central precisa da água dia e noite e morador do Engenho do Mato pode receber a água somente de madrugada? Qual é o critério? Tá? E a segunda, que é uma coisa mais pontual. Eu não sei se é por conta de funcionar somente de madrugada, quando chega a pressão, pelo menos na minha rua, a bomba vaza. Hoje eu passei água vazando direto. E acaba que não chega água para o final da rua lá em cima, que é uma ladeira. Porque tem água vazando, tá? E forma lama, e aí leva a lama para o meio
asfalto e tem gari todo dia lá limpando asfalto. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa saber. Qual o critério de prioridade entre o cidadão, Avenida Central, Engenho do Mato, e bomba que vaza água e bomba que não funciona. Eu ia falar porque a bomba tem um ladrão, você está falando aí da perda, vocês perdem muita água nesse ladrão aí que joga, principalmente a rua 41 é cheia de buraco onde ela acaba, é muita água. Tem que ter um jeito de colher essa água e botar para a rede. Só concluindo, eu esqueci de dizer, eu fiquei nervoso na hora da conversa, a parte dos protocolos, eu filmei uma moradora, como ele falou, Dona Glória, Dona Maria, de 80 anos, com o protocolo do dia 26, isso está em vídeo. 26 de 12, ela tem 80 anos, ela não tem como subir o morro, 26 de 12 de 2012. Ela, no dia 6, no dia que eu filmei, que era domingo, não tinha chegado ainda esse protocolo, não tinha chegado essa água, essa pipa d'água. No dia 8 eu filmei ela de novo, não tinha chegado, tinha ido buscar outro protocolo e ainda não chegou. Não chegou porque também a água chegou dia 10. Então eu queria saber, você tem como ver com o poder aqui legislativo, executivo, esse controle dos protocolos da água de Niterói, não só da água de Niterói, mas de todos os serviços públicos privados. Como que se faz isso? São só vocês que controlam os protocolos, que tem gente com 50 protocolos e não chega a pipa d'água. Então eu acho que é um problema de gestão, e eu acho que deixa o meu bravo aqui para dizer que por ele tem uma parte legislativa junto com o executivo para ver essa parte de protocolos junto com a população, porque a população liga para vocês, pede protocolo e não joga, nem nada acontece. A gente se sente feito de palhaço. Estou mentindo, a gente se sente bobo, para mim está com um nariz de palhaço ligando para a água de Niterói e o protocolo liga, espera, a pessoa fica sem água e nada acontece. Pessoas idosas, está lá filmado várias vezes. Vamos passar para a água de Niterói, o representante da Niterói vai responder as três da sociedade civil. Em seguida, na síndica. Deixa eu só fazer um contraponto antes, porque eu sou moradora de Icaraí e o que eu observo em Icaraí é o oposto do que eles estão verificando. Eu ando muito por Icaraí e eu vejo muito vazamento em Icaraí. Eu vejo vazamento aqui na Marquês de Paraná, em frente ao prédio Tijolinho, é constante, tem um buraco ali que conserta vaza. A esquina da Mendes Sá com a Pereira da Silva é um vazamento constante, ontem estava vazando e aconteceu, ontem eu esqueci de ligar para a Água de Niterói, mas ocorreu no Carnaval, por exemplo, na rua Lemos Cunha, tinha um cano furado dentro de um bueiro. Domingo de Carnaval, uma amiga minha, Marta, que Renatinha conhece, havia ligado, protocolado N vezes, e na terça-feira eu liguei. Quando você liga, a pessoa diz que não houve nenhum protocolo e tem uma burocracia muito complicada na Água de Niterói, que é, uma pessoa está passando como que eu acho que assim, uma boa samaritana, vejo uma água vazando, ligo, e a atendente, ela diz que ela só pode fazer um registro se eu disser em frente ao que número que é o vazamento. Aquilo irrita, eu falo, olha só minha filha, tem 1 metro de chafariz acima da rua, na rua Lemos Cunha, esquina do Marizá. Senhora, eu só posso fazer o BO se disser em frente ao número. Eu falei, olha só, eu passei, eu verifiquei isso, estou na minha casa, não tenho como. Sinto muito. Então é um absurdo, era carnaval do ano passado, falta de água em Niterói. Aquilo só foi ser consertado na sexta-feira, porque eu liguei para a CBN, para a Band News, e eles verificaram que vocês têm essa mesma questão de denúncia e o protocolo de vocês é uma burocracia muito ruim, porque a pessoa está vendo. Falei, olha só, o vazamento é a poucas esquinas de uma estação de vocês da Lemos Cunha. 1 metro, sem brincadeira, 1 metro de chafariz. Eu falei, não posso fazer. E se você liga para lá de novo, que era o que a Marta fazia, os protocolos não constavam, entendeu? Por algum motivo. Então eu acho que isso é muito preocupante. A gente vê que tem pontos da cidade com falta d'água e pontos com vazamento. Nessa esquina, por exemplo, agora já melhorou muito, a esquina de Mendes Sá com Pereira da Silva. Inúmeras vezes eu ligava e era o mesmo problema.
Mas qual é o número? Falei, meu filho, esquina de Mendissá com Pereira da Silva, não existe outra. Eu preciso saber em frente ao que número. Ora, entendeu? Então é assim, vocês acabam desprezando uma atitude do cidadão que está ligando por... Não estava faltando água na minha casa, eu estou ligando com uma preocupação cidadã e a Águas de Niterói acaba desincentivando esse tipo de atitude, entendeu? Por uma burocracia que eu acho inútil, entendeu? Era isso só que eu queria falar. Obrigada. Passa a bala ao litoral para responder. Não, primeiro com relação ao Martins Torres. a Martins Torres, né? A gente já fez um projeto ali, tanto que você viu, a gente substituiu redes na vereador do Estado, substituímos bombas, trocamos ramais. Com relação aos 4, 3 meses, eu não vou discutir esse ponto, porque não está 4, 3 meses sem água. Pode ter tido problemas pontuais, senão ninguém viveria 4 meses sem água. Não vou entrar nesse critério. Não, os lamibabos, né? Não. E outra coisa, a questão da pipa. Tem uma questão da pipa que depende de dados lugares que são íngremes, as pipas realmente não sobem, dependendo do local. A gente tem uma dificuldade com relação a isso. Até por segurança, que a gente já teve alguns acidentes com caminhão-pipa, é uma coisa que nos preocupa bastante. O abastecimento lá, a gente está monitorando, tanto na Micail também, na Constantina Micail, através dessas intervenções, aquilo que eu falei. Vai chegar no verão, algumas ações pontuais a gente vai ter que fazer, obrigatoriamente, isso não tem jeito, enquanto a gente não resolver esse aumento dessa vazão. Então tinha um problema no condomínio também 606 em Martins Torres, que era um problema interno, que eles estão com vazamento na cisterna, que foi entregue o prédio pela Caixa Econômica com vazamento na cisterna, a água entra na cisterna e é desperdiçada, vai ter falta d'água, tem alguns casos pontuais. Mas aí eu não faz os testes, né, Paulo? Os testes não são feitos. Eu até concordo que quando a pessoa recebe um prédio... Quando a gente recebe um prédio, a gente não faz os testes de vazamento, é difícil. Aí eu acho que é um pouco complicado isso aí. Com relação aos protocolos da senhora, é um procedimento nosso, porque nem todas as funcionárias elas são do município, tem pessoas do Rio, de São Gonçalo, elas não conhecem. Vou estar reforçando isso. A gente tem uma preocupação muito grande em sanar os vazamentos. A gente tem metas na nossa área de serviços, justamente que esse vazamento seja sanado o mais rápido possível. Primeiro, em função do problema que a gente sabe que existe essa questão da água, e o outro, pela imagem da empresa. Mas algumas áreas a gente não pode entrar imediatamente. Algumas áreas, qualquer vazamento na cidade, a gente precisa comunicar à prefeitura. Porque tem algumas ruas específicas que têm horários para os serviços serem feitos. A gente não pode entrar, tomar a decisão de ali entrar e parar o trânsito. A gente não pode. Nós somos penalizados e multados com relação a isso. Agradeço a senhora pelo feedback. Vai fazer parte da reunião com a gerência comercial. Agradeço a senhora pelo alerta que me deu. Não é usual, não é padrão. Eu estou falando aqui como Nelson há 13 anos, estou falando aqui como cidadão de Niterói, que tem preocupação com a cidade de Niterói, que gosta da cidade de Niterói. Não é essa a qualidade do serviço nosso. A gente atua pontualmente nesses casos. Existem alguns casos específicos, como a Rua 41, da Rua 42, aquilo que eu falei que são pontas de rede, como a Martins Torres é uma ponta de rede. É uma questão complicada. Quando chega a essas temperaturas mais elevadas, isso aí, essas áreas vão sofrer. Não existe prioridade de abastecimento na região oceânica, porque o sistema da região oceânica, ao contrário do sistema da área metropolitana de Niterói, que nós herdamos da cidade, o sistema ele é único. O abastecimento é tudo ou nada, Paulo, entendeu? É aberto. Por que essa parte do Genimato ela tem uma dificuldade maior nessas épocas? Porque antes o abastecimento vem sendo feito. Vem sendo feito pela Avenida Central, até... Não é só no verão, É o ano inteiro. O problema da água só na madrugada é o ano inteiro. Aí a gente tem que se programar nos afazeres domésticos. Então, é essa questão. Enquanto que você está lá 2 quilômetros de distância, você tem água o dia inteiro. É justamente por essa questão que eu estou te falando. Que na hora que o abastecimento vem, essas casas vão sendo abastecidas. Se essas casas ainda não estiverem abastecidas, a água não vai chegar ali no Genimato. É essa a explicação. Não existe ali na região oceânica, vamos dizer, prioridade de abastecimento. Existem sim ações pontuais que nós fazemos como agora.
Abastecer a Rua 41 tinha um problema até a hora que até a gente resolver com o projeto que a gente vai plantar. Direcionar o reforço de abastecimento para lá. Mas não existe você priorizar uma região ou outra. O sistema não tem como fazer isso. O condomínio Bosque da Colina, ele, você falou, né? Com a Rua 41 uma ponta e tal. E quando lá em casa estava sem água, estava terminando em cima de 70 mil litros, que foi cheio com a água de Niterói caindo o dia inteiro. E é ponta de rede. Eu fiz a piscina. Ainda falava assim, pô, eu lá sem água e você aqui enchendo essa piscina aí com a água. Você é pobre, né? Não é ponta de rede, a água lá cai o dia inteiro. Não tem a prioridade ali. Não existe. A rede é a mesma. A rede é a mesma. Aí o supervisor, todo dia na minha porta, depois que eu botei na lista. Falei, cara, olha só, pra você vir na minha porta, tem que solucionar o problema. Porque você vem aqui e me pergunta um negócio, você diz que vai cair água amanhã, não cai. Não é só isso, cara. Um monte de gente, está todo mundo sem água. Aí eu falei para ele, engraçado, meu condomínio aqui do lado, mais alto que a minha casa, cai água o dia inteiro, está lá enchendo a piscina de 70 mil litros. De dia, tu viu? A piscina. Oi? Tu viu essa piscina? De dia? A piscina foi eu que fiz, pô. De dia? De dia. Enchendo a piscina. Acho que na colina ali na Avenida 3. Eles não têm uma caixa própria. Aquele condomínio que tem atrás da Fundação Leão 13. Eles fizeram, Só pega a luz ali. não tem uma caixa d'água que distribua por gravidade, não. O abastecimento é o mesmo. Não existe duas redes de abastecimento. Não tem, Isso é um existe. mistério, mas é um mistério que vai descobrir. Não, pode ser da reserva dele, então. Pode estar jogando da reserva dele. Isso que eu perguntei. Ou de um poço. Ou de um poço, pô. Vários condomínios ainda não têm os poços. Mas eles foram fechados por lei. Não, Nem todos. lá não tem curso. Lá não tem curso. Isso é um negócio legal de se verificar. Eu entendi o que você Qual é o falou condomínio aí? em relação. Eu entendi o que você falou em relação à água ir abastecendo até chegar no Engenho do Mar. Então eu queria que você me respondesse agora uma outra questão sobre isso. A gente tem vários moradores, toda a região oceânica, e o consumo é variável de cada residência. Correto? De que, por que então o abastecimento tem hora para entrar e hora para acabar? A gente sabe perfeitamente que a partir de 11h30 começa e 8 horas da manhã termina. Se o consumo é variável e a água vai até chegar lá, isso poderia acontecer a qualquer hora da madrugada. Então eu queria compreender essa questão. Eu não estou dizendo, não estou querendo pôr em questão a prioridade ou não, mas eu queria compreender por que existe uma hora que qualquer morador sabe, 11h30, 8 da manhã, a hora que entra a água e acabou. É a hora de menor consumo. É a hora de menor consumo. É a hora de menor consumo. Mas a hora que os imóveis ou estão abastecidos ou as pessoas não estão consumindo. É a hora que a água consegue chegar ali. Sempre. Normalmente o histórico é esse. Pode variar um pouquinho. A gente tentou fazer, só para vocês terem uma noção, a gente teve alguns poços furados em Baía das Moças, para tentar reforçar o abastecimento do Engenho do Mata através de Baía das Moças. Mas infelizmente os poços em Niterói é muito complicado você achar um manancial satisfatório. É muito complicado. A gente tentou, ia fazer uma ligação no Baía das Moças para tentar reforçar. Maricá tem manancial? Não. Atualmente o manancial de Maricá, Paulo, o problema lá não é estiagem, mas também do próprio manancial. Em off, que eu estou sabendo, ele reduziu em quase 50%. Agora deve ter dado uma recuperada que choveu bem essa semana. Mas eu soube que teve um problema. Então, a longo prazo, você não tem que pegar lá a água de Juturnaíba e tal. A longo prazo vai ser água sanitizada, vai ser água de esgoto, eu não tenho noção, eu não tenho dúvida disso. Vai ser água então do mar, Não tenho dúvida, dos países árabes. não tenho dúvida, vai acabar. Água bem finida. Se o mundo continuar do jeito que está indo, eu não tenho a mínima dúvida. A nossa geração ainda vê, mas os nossos filhos, eu não tenho dúvida que o ser humano, para ele conseguir suportar o crescimento do mundo, ele vai ter que achar fonte renovável. Como é que ele está buscando fonte renovável de petróleo, de energia? Da água vai ter também, se é através da água de reuso, se é através de sanitização, que eu acredito que o Brasil tem tanto
quanto o mar, tanta água salgada, mas atualmente, por ser um país ainda em desenvolvimento, o custo não é viável. Não é viável. Já fizemos alguns estudos, fizemos estudos. Porque os países árabes eles têm petróleo, têm dinheiro, Sim. nós também. Só que aqui o problema aqui é o custo do Brasil. A tecnologia, né? A tecnologia brasileira ainda é muito cara porque a tecnologia é importada. Os judeus têm, os árabes, a tecnologia é importada, mas pode fazer um estudo, já que é um setor crítico. Um setor, nós estamos falando de água. Água que é água. Nós fizemos um estudo de fazer a dessalização em Itaipu. Quantos bilhões? Não, a questão não é nem bilhões, não. A questão não é de bilhões, não. Você imagina A questão é do custo de produção dessa água. Você, mas a água... E o Brasil ainda hoje, a população não está, eu creio que ela não está preparada para utilizar uma água dessalinizada ainda. Mas é que tem que dessalinizar, depois mineralizar, certo? Para botar um pH que possa ser compatível com a qualidade de água que temos hoje. E depois jogar na população. Só que tem que saber toda a cadeia de captação de água, mineralização da água e distribuição da água. Mas então, se tem esse estudo, se tem valores... Mas é um custo inviável. Ainda é um custo inviável. Você não me falou os valores? De cabeça, eu sei do valor do investimento para você fazer uma estação de 100 litros, que seria mais ou menos, vamos dizer, 10% do que Niterói necessitaria. 100 litros, para ter tipo um reforço. Por segundo. Nós não poderíamos usar, já que nós somos do Brasil, o que é o Brasil? O Brasil é um conjunto de povos, de pessoas de várias origens, como é os Estados Unidos. Nós temos mentes, pessoas que podem começar a estudar essa problemática e pegar o que está acontecendo lá nos países árabes, tentar remodelar para aqui. Mas no país árabe é subsidiado. Mas tem que ser também. Mas tem que ser o Estado é água, não está falando de petróleo, água, se a gente beber água em 3 dias a gente morre. Se isso não é prioridade para uma população, para um país, se o Brasil não prioriza a água para o cidadão, se ele joga dinheiro ou está discutindo isso com o governo. Nós estamos discutindo, mas aqui já pode ser um início, um foco de início, discussão, não só aqui no local para Niterói, mas nacional. Sim, mas não é o seu caso. Mas eu acho, eu vou ser sincero, tem que discutir isso com mas eu vou ser sincero, olha certeza. só, eu acho que o Brasil não precisa disso. Se a gente tomasse em conta adequado nossos mananciais, nossas matas ciliares, não necessitaria disso ainda. Mas não estão Não fazendo. necessitaria disso ainda. Pior que o Brasil não faz o dever de casa. Fizemos um reflorestamento, investimos 10 a 12 milhões em todo o rio Macacu e Papiaçu. Nós fizemos um reflorestamento em todo o rio, mas se aquilo vai ser mantido ou não, eu não sei. Mas foi um estudo que foi feito, se manter a mata que foi implantada ali, a gente resolveria o problema. Mas você está entendendo que nós temos que ter variáveis. Você concorda? Concordo, com certeza. Tem uma pita do Guarani ali, que é outra solução. Então, o sistema tem usado pela parte. Eu sei que eu sou enjoado, só mais uma atenção. Na época da eleição, eu pude perceber que no Engenho do Mar, aonde nós tentávamos passar com o carro, tinha máquina buraco para tudo quanto era lado. Aquilo parecia até que era o centro do Niterói de engarrafamento. Acabou a eleição, a rede de esgoto subiu tudo, acabou, não vão terminar, ficou tudo pela metade, porque a minha rua não chegou até onde eu moro. Não, vamos lá. O que você viu de obra é que ela tinha a obrigação contratual de implantar uma determinada extensão de rede de esgoto no Engenho do Mato. Aí o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos varrendo a localidade para ver os locais ainda que não tem a rede de esgoto. Não foi eleição, não foi interesse político, até porque a gente tem metas contratuais. A gente tinha meta contratual que tinha que levar o esgoto no Engenho do Mato, no vai e vem ali até o final do ano. Foi essa a questão, mais nada. Só vai ver, não. Não, do vai e vem, São Sebastião, ou Engenho do Eu Mato. quero dizer que, por exemplo, a rua 41, o esgoto só foi até a metade. Quando vai chegar o outro restante? Agora, quando tiver outra meta... Não, vai até o final, vai até o final. Vai até o final. Vai ser quando? Não, é esse ano, é início de ano. É início de ano. Porque esgoto tem a questão. A gente, até o final do ano, a gente tinha a meta de implantar o esgoto. Começou a chover. A gente para a obra de esgoto, sendo sincero. Começou a chover, você trabalha em obra, você sabe. A gente para a obra. A gente para a obra.
Não, mas a gente trabalha com previsão. A gente não vai entrar sabendo que vai vir uma chuva de uma semana, 15 dias. Não tem nexo. É isso que a gente faz. Mas pode ficar tranquilo que vai ter. Ficou mais de 2 meses, 10 meses já tinha parado. Foi com essa certeza aqui. Então, lugar que sair, a gente Não, é programação. Isso aí vai ter obrigação. Bom, tem a companheira que se inscreveu ali e não tem mais nenhuma pessoa inscrita. Nosso companheiro Josué, que eu conheço muito bem aí, que saudade. Ah, não, então a companheira. Só gostaria Qual é o nome? Bárbara. Bárbara. Gostaria de perguntar de acordo com qual parâmetro essa taxa de água é cobrada. Porque a gente vê na conta as medidas, a cota mínima, que é de 0 a 15 metros cúbicos, de 16 a 30, e se a gente consome 1